Olá! No vídeo de hoje eu quero falar sobre a sobreposição de funções da avaliação escolar ao longo da história. É interessante observar que a sucessão ao longo do tempo não significa o desaparecimento, a eliminação de antigas concepções, inclusive porque algumas delas seguem fazendo sentido na escola atual. Mas há várias outras que se mantêm como práticas correntes no dia a dia da escola, mas são contraditórias com as maneiras mais atuais de pensar a educação. Para discutir isso, eu trouxe alguns exemplos de tratados pedagógicos antigos e de orientações dadas aos professores. No primeiro momento, a avaliação escolar aparece na forma do exame. É assim lá entre os séculos XVI e XVIII, nos tratados pedagógicos, como por exemplo a Didática Magna, do Comênios, o Ratio Studiorum, dos jesuítas, o Condução das Escolas Cristãs, do La Salle. Na forma de exame, a avaliação tem várias funções, muitas delas presentes na escola atual, como o uso para repetição, para emulação, para vigilância dos alunos, para classificação, para testar as progressões. Vamos falar de cada uma delas em separado. Primeiro aspecto, pensar a função da repetição. Aqui, o exame serve para verificar a memorização e corrigir os erros dos alunos. É interessante notar que, naquele período, aprender era sinônimo de memorizar. E o exame era, então, um momento de repetição que favorecia a memorização e permitia verificar se ela tinha acontecido. Comênios diz assim na Didática Magna: esta espécie de exercícios terá notável utilidade. O professor tornará os alunos sempre atentos às suas palavras. O professor poderá verificar melhor se todas as regras expostas foram bem entendidas por todos. Se assim não aconteceu, fará as devidas correções com grande vantagem para si e para os alunos. Duas práticas ainda muito comuns na escola são evidentemente ali desse período. Uma é essa ideia de perguntar de surpresa para ver se o aluno está prestando atenção. E uma outra é uma grande preocupação que a escola tem em que o erro tenha que ser corrigido imediatamente, que não se deixe o erro sem correção. Uma segunda função muito recorrente na forma do exame é a emulação. A emulação é aquela competição estimulada entre os alunos para que eles se dediquem mais aos estudos. Nesse caso, o exame aparece como uma apresentação pública em que são distribuídos os prêmios aos melhores, as distinções, se estabelecem hierarquias visíveis a todos, mas também é o momento do uso da humilhação daqueles que não aprenderam o suficiente, compreendendo que assim eles se esforçariam mais para não passar novamente por essa situação. Na Didática Magna, aparece a indicação de que seria interessante que as autoridades da localidade estivessem presentes nos exames, e aí o Comênios diz, porque elas podem inflamar o zelo da juventude estudiosa, se assistem pessoalmente às provas públicas, quer sejam exercícios, declamações e disputas, quer sejam exames e promoções, e distribuem sem parcialidade aos mais estudiosos louvores e pequenos prêmios. Mas também já aparece uma preocupação em eliminar aqueles que não sabem o suficiente. Isso a gente observa, por exemplo, no Ratio Studiorum, em que se recomenda que nas disputas públicas só deverão tomar parte os alunos mais distintos. Os outros se exercitem em particular até que estejam de tal modo preparados para que possam comparecer em público sem desdouro. Quer dizer, aparecer em público sem passar vergonha. A vigilância é uma outra dimensão da avaliação muito presente desde lá os séculos XVI, XVII, XVIII. Aqui a ideia é garantir que todos estejam atentos, que todos estudem, sobretudo pelo procedimento de perguntar de surpresa apenas a alguns.
Então, se mantém, portanto, muito evidente essa preocupação em garantir pelo exame que os alunos prestem atenção. Comênios diz, então, que o professor deve mandar dizer a lição aprendida de cor a 1, 2 ou 3 ou mais alunos. Em seguida, recomendava que perguntasse aos alunos aleatoriamente apenas alguns assuntos, porque assim, examinando acerca de poucas coisas, ele poderia se certificar de que todos estudaram a lição. Também diz que o professor, de vez em quando, deve examinar ele próprio os cadernos de 1 ou 2 alunos ao acaso, e se for encontrado algum negligente, que seja castigado. Ou seja, também já entra em cena o controle dos comportamentos, a avaliação, portanto, não apenas relacionada àquilo que os alunos aprenderam, mas também uma forma de controle, uma forma de punição das condutas. Isso aparece também no Ratio Studiorum, quando, por exemplo, se recomenda na situação de exame um cuidado com os alunos que sentam juntos. Tomem-se cuidado com os que se sentam juntos, porque se porventura duas composições, duas redações, se apresentam semelhantes ou idênticas, tenham-se ambas como suspeitas, por não ser possível averiguar qual copiou do outro. Note-se aqui a presença da desconfiança sobre o aluno, né, e um caráter individual do trabalho escolar, que não poderia ser feito em colaboração, por exemplo, nessa concepção. Uma outra função muito evidente do exame naquele momento e que segue importante na escola atual é a classificação. Classificar os alunos a partir das situações de exame. Então, se dizia no Ratio Studiorum, classifique os alunos em categorias, a saber, ótimos, bons, medíocres, duvidosos, insuficientes. Esses para repetir o ano. Categorias que se poderão indicar por meio de números. 1, 2, 3, 4, 5 ou 6. Uma outra função era atestar as progressões nos estudos, né? Uma função de fornecer informações sobre a progressão de cada aluno, para que se pudesse decidir se já é o momento dele passar de uma classe a outra e para atestar a conclusão de cada etapa. Então, os jesuítas diziam o seguinte: a promoção geral e solene far-se-á uma vez no ano, depois das grandes férias. Se um ou outro, porém, se distinguir notavelmente e mostrar que fará mais progressos na classe superior do que na sua, o que se poderá averiguar pela inspeção da pauta e o parecer do professor, não se retenha, mas em qualquer época do ano, mediante exame, seja promovido. Aqui é muito destacado o foco no acúmulo dos saberes curriculares, ou seja, não está presente a dimensão da experiência formativa como um processo psicossocial, algo que só vai aparecer no debate educacional bem depois. Um outro modo de conceber a avaliação escolar são os testes. Essa noção de testes surge no final do século XIX, início do século XX, e ela vai se associar às funções já apresentadas pelo exame, ou seja, ela não vai eliminar as funções que o exame já trazia para avaliação escolar na escola, ela vai acrescentar novas preocupações. Em especial, tem duas questões que se apresentam com muita importância com a chegada dos testes na escola. Uma delas é a ideia de objetividade, essa preocupação de que a avaliação tem um caráter objetivo, e a outra é a questão da medição. Isso está relacionado com mudanças na sociedade ocidental, em especial a centralidade da preocupação com a eficiência em função do capitalismo, desse modelo da fábrica que se apresenta como central para a indústria, mas que se espalha em outras dimensões da vida cotidiana. E também a ideia de que a ciência deveria ser a base da racionalidade do trabalho pedagógico dali por diante. Então, das duas concepções, a primeira delas, a objetividade, está vinculada a essa noção de rigor científico como sendo a melhor forma
de conduzir as questões educacionais. A preocupação é fortemente com afastar a subjetividade, pretendendo garantir um padrão igual para todos os alunos e a neutralidade. Num documento de 1937 da Secretaria de Educação do Estado de São Paulo, a gente encontra a seguinte orientação. Diz assim: não tem sido uniforme o critério de promoção no curso primário. As notas variam de mestre para mestre e de momento para momento, por fundar-se o atual sistema em critério pessoal e subjetivo, agravado por influências emotivas. Esses processos, por assim dizer, empíricos, mecânicos, poderão ser substituídos, com reais vantagens, proveito e eficiência para o ensino primário, pelo uso de testes como meio mais rápido, científico e seguro de verificação do rendimento escolar. Acreditava-se que a dimensão interpessoal da educação era um problema a ser evitado e que seria possível o uso de procedimentos técnicos que substituíssem o debate ético sobre os objetivos de ensino, sobre os processos pedagógicos mais adequados, sobre a complexidade do que é avaliar pessoas. Um outro aspecto que decorre do uso dos testes na avaliação escolar é o foco na medição. E aí foram desenvolvidas várias formas de testagem que permitissem medir a inteligência ou o acúmulo de saberes. A medição era considerada muito importante diante dessa noção de eficiência do ensino. Interessante observar o seguinte, que para medir é preciso estabelecer uma régua, um padrão de referência. E isso significou que a avaliação passou a ter grande adesão ao conceito de normalidade, o padrão, a norma, que era um conceito que vinha ganhando muito destaque pela psicologia e assumiu o programa de ensino, o currículo, como um parâmetro para essa medição. Em 1945, Lourenço Filho falava o seguinte: as provas escritas, comumente aplicadas em nossas escolas, são de composição inteiramente arbitrária e de julgamento subjetivo, isto é, de julgamento que se torna variável de mestre para mestre. O que se convencionou chamar de prova objetiva, que é o que ele defendia, corresponde a material já selecionado com algum cuidado, enunciado de forma menos arbitrária e suscetível, por isso, de avaliação menos precária. Testes pedagógicos ou de escolaridade, enfim, são provas compostas com material de antemão aferido, perfeitamente conhecido em seu teor de fidedignidade e de validade. Aqui surgem, portanto, as provas de múltipla escolha e a nossa impressão na escola de que esse seria um modo mais preciso de verificar o que os alunos aprenderam, é um modo talvez mais justo de comparar os acúmulos em termos de aprendizagem. Um terceiro conjunto de preocupações associado à avaliação escolar, que só se apresenta no debate no século XX, é a ideia da avaliação escolar como um recurso pedagógico. Aqui a função é na docência, ou seja, a preocupação passa a ser com a avaliação da aprendizagem, compreendida como uma prática escolar cotidiana que visa o aperfeiçoamento do ensinar, do ensino, da atividade docente. E aí, o que se pretende é afastar a ênfase dada à avaliação como uma verificação dos resultados finais. A compreensão que se apresenta ao debate é a avaliação como uma base para a prática docente reflexiva. Nos anos de 1980 e 1990, surge uma denúncia quanto ao caráter muito estreito da avaliação escolar, que se baseava ainda na noção de exame, que tinha aderido à ideia de teste, e a denúncia apontava a insuficiência desses recursos como instrumento de aperfeiçoamento do ensino, de um ensino que fosse, que atendesse às necessidades de todos os alunos. Cipriano Lucchesi, em 1990, num
texto cujo título já é muito interessante, né? Ele intitulado Verificação ou Avaliação? O que a escola pratica? Ele diz o seguinte: na prática escolar, temos nos aprisionado nas medidas, transformando-as em notas, classificação, sem saber usá-la para proceder a uma prática de aprendizagens. Nesse sentido, a avaliação, então, muito além de medir os avanços, os acúmulos dos alunos, deveria surgir para que a gente pudesse analisar os materiais e processos utilizados em sala de aula, para ajustar a prática docente às necessidades dos alunos. Heraldo Viana, em 1989, diz o seguinte: a avaliação tem por objetivo gerar conhecimentos que levem a decisões que tenham consequências imediatas na prática educacional. Desse modo, no caso particular do rendimento escolar, por exemplo, a avaliação procura obter dados que possibilitem a tomada de decisões relativas ao desempenho individual e ou coletivo em face de um determinado programa curricular. Veja que aqui ainda se mantém uma régua, que nesse caso é o currículo, mas não está presente mais a noção de normalidade, porque se admite que os alunos têm ritmos de aprendizagem diversos. De qualquer modo, o que se pretende é que todos cheguem ao mesmo acúmulo de saberes. Bom, o debate sobre avaliação escolar segue aberto, né? E é interessante que a gente possa continuar pensando coletivamente sobre essas questões. Meu propósito aqui foi contribuir para uma reflexão no sentido de que a gente possa observar que o que a gente aprende nos cursos de formação de professores sobre o que é a avaliação, qual a sua função, quais os seus instrumentos, dá conta de uma parte do debate, mas não significa que tudo que a gente faz na escola, tudo que acontece na escola em termos de avaliação escolar, se refira apenas a essa concepção mais moderna, mais recente, mais atual. Muito do que a gente faz na escola hoje como avaliação escolar é ainda, às vezes isso é pertinente, às vezes isso não é pertinente, é ainda aquilo que desde lá do século XVI, XVII, se apresentava como função para avaliação escolar. E observe que há muitas funções, há uma sobreposição de funções da avaliação que vão do castigo, da correção ao erro, do controle das condutas, ao aperfeiçoamento da prática docente. Então, é interessante olhar para a prática pedagógica cotidiana, no dia de hoje, e notar como é que comparecem essas diferentes funções.